De volta com o Metrópole Debate. Mais perguntas. O senhor Walter Simão de Souza mora no Conjunto Ceará, diz que o pai é aposentado por tempo de serviço e ele pergunta o que o pai poderia fazer para deixar a aposentadoria para a neta de 8 anos de idade. Zenon, somente se ele for o tutor dessa neta. Ele tem que entrar na justiça com pedido de tutela para que ele possa ser o tutor dessa criança e ele deixar em vida uma carta, um documento dizendo do interesse dele, da vontade dele, de que ela receba a pensão por morte dele e ela depois provar a dependência econômica. Ela precisa ter dependência econômica com esse tutor para poder ter direito à pensão por morte. Quem é aposentado ou aposentada por idade tem ou não direito ao 13º salário? A pergunta é do senhor Francisco Evandro, parente do Altra Nunes. Com certeza, quem é aposentado de qualquer categoria sempre tem direito ao 13º salário. Antônio de Souza Batista, da Granja Lisboa. É mecânico, tem 58 anos de idade, deu entrada com aposentadoria e o pedido foi negado. Disseram para ele que poderia colocar na Justiça Federal. Ele pode colocar ou não na Justiça Federal? Ele tem mais de 10 anos de contribuição. Luziano pode, agora ele já está dizendo que tem 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos de contribuição. Ele teria e apenas 58 anos de idade. Ele teria que ter 65 anos de idade com 15 anos de contribuição, mas ele pode procurar um advogado e ver se realmente tem direito a esse benefício e poder ajuizar na Justiça Federal sem problema. Dona Maria Livramento dos Santos, do Planalto Psi. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, como a filha dela pode ter direito a receber a licença maternidade. Ela tem que ter pelo menos 10 contribuições antes do parto para que ela tenha direito a esse salário e maternidade. Se ela for empregada doméstica, ela não tem essa carência, não precisa ter 10 contribuições antes do parto. Basta que ela tenha a assinatura da carteira como empregada doméstica, que ela, quando tiver o parto, ela terá 120 dias de salário e maternidade pago pelo INSS. Dona Maria Rose, do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, diz que nunca contribuiu para o INSS, mas agora está pagando 5% de alíquota como contribuição. Depois de um ano, ela tem direito, professor Paulo Bacelar, a receber algum benefício da Previdência Social se tivesse enfrentar problemas de saúde? Sim, após 12 meses de contribuições, ou 12 contribuições mensais, a pessoa já tem direito a todos os benefícios da Previdência, inclusive auxílio-doença, a salário maternidade, todos os benefícios que precisam de carência desse benefício. Do Planalto Psi, mais uma pergunta. Francisco Henrique Lopes da Silva trabalha há 22 anos com tecelagem e tem 45 anos de idade. Ele tem 4 anos de autopeças. Pela idade dele, ele já pode se aposentar com 25 anos de contribuição? Não, ele tem que ter 35 anos de contribuição, independentemente de qualquer idade. E com esse tempo que ele já tem, ele teria que ter 65 anos de idade para se aposentar por idade. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, ele não quer saber se por trabalhar em área de tecelagem não tem direito a uma redução de tempo para aposentadoria? Não, Luziano, sim, ele pode ir lá com o PPP, um perfil profissionográfico previdenciário, que é um formulário fornecido pela empresa, se ele tiver exposição a algum agente químico, físico ou biológico, mas não por trabalhar em tecelagem. Qualquer pessoa que trabalha em qualquer atividade, se ela quiser reduzir esse tempo de contribuição, ela precisa comprovar que está com agentes químicos, físicos ou biológicos em contato para ter direito a esse benefício com 25 anos de contribuição. Dona Socorro, do Quintino Cunha, diz que tem 51 anos de idade, é diabética e paga o INSS há 8 anos. Não trabalha pois sente muitas dores. Ela disse que foi solicitar o auxílio-doença e o benefício foi negado. Ou melhor, disseram que ela não tem direito. Afinal, professor Paulo Bacelar, Dona Socorro tem ou não direito a esse auxílio-doença? Olha, Zenon, nesse caso que ela paga há 8 meses... 8 anos, professor Paulo Bacelar. 8 anos, desculpa. Então, se ela paga 8 anos, ela já tem a carência necessária para o benefício. E se ela teve o benefício dela indeferido, é porque não foi considerado a incapacidade para o trabalho. Porque a doença... ela não dá direito ao benefício de auxílio-doença. O que dá direito ao benefício auxílio-doença é a incapacidade para o trabalho. Então aí o médico perito não reconheceu essa incapacidade, mas ela pode entrar com um recurso administrativo
ou então entrar na justiça. Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Francisco Nazareno do Parque Santa Rosa. Primeiro diz o seguinte: parabéns pelo excelente programa. E em seguida, vamos lá. Em novembro de 2008, foi dada baixa na minha carteira. Em agosto de 2009, tive hérnia de disco e dei entrada no pedido de auxílio-doença. Recebi por um ano até o INSS cortar em agosto de 2010 o meu benefício. No mês seguinte, comecei a trabalhar com carteira assinada. E ele pergunta: esse ano que passei recebendo o auxílio-doença vai contar para o prazo, tempo de aposentadoria? Sim, esse tempo vai contar porque ele voltou a contribuir. Então, esse período está intercalado entre períodos de trabalho. Então, ele será contado para tempo e para carência de contribuições. O Aldemir Souza, do bairro Vila Manuel Sartre, pergunta: quanto tempo é necessário para o vigilante se aposentar? 35 anos de contribuição. Agora, se ele tiver exposição a algum agente químico, físico ou biológico, não por ser vigilante, mas pela exposição a algum agente nocivo, aí ele poderá se aposentar aos 25 anos. Mas por ser só vigilante, 35 anos de contribuição. Francisco Oswaldo Gomes, do bairro Quintino Cunha. Faltam 7 anos de contribuição para eu me aposentar, mas faltam apenas 4 anos para eu completar os 65 anos de idade. Caso me aposente com 65 anos de idade, com apenas 30 anos de contribuição, é uma pergunta que ele faz. É possível, professor Paulo Bacelar? E ele pergunta também: o período que contribui vai aumentar alguma coisa, algum valor em minha aposentadoria? Sim, quanto maior o tempo de contribuição, maior vai ser a aposentadoria. Tanto a aposentadoria por idade como a aposentadoria por tempo de contribuição. E no seu caso, 65 anos de idade com 30 anos de contribuição é o melhor fator. É a melhor posição para quem quer se aposentar, porque ele vai se aposentar com 100% da média de contribuições e sem fator previdenciário. Agora, professor Paulo Bacelar, na pergunta do nosso telespectador, eu entendi que ele gostaria de saber, no caso do senhor Francisco Oswaldo Gomes, se os 3 anos restantes que faltam, ou 5 anos após os 30 anos de contribuição, irão contribuir, elevar a remuneração dele como aposentado. Só se ele deixar para se aposentar daqui a 3, daqui a 5 anos. Poderá ou não ser maior, vai depender da média de contribuições. Mas como ele já tem 65 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ele já tem a melhor situação que a pessoa pode ter, que é de 30 anos de contribuição com 65 anos de idade, porque terá 100% da média de contribuições e não tem fator previdenciário. Mas se ele se aposentar daqui a 5 anos, pode ser que o benefício seja maior. O Francisco da Silva de Maracanaú diz que tem problema de saúde, vai fazer quimioterapia e pergunta para o Sr. Paulo Bacelar se o INSS vai pagar algum benefício. Nesse caso, ele diz que está recebendo, nesse momento, o seguro-desemprego. Ele poderá entrar com o auxílio-doença e receber o auxílio-doença durante o tempo que ele ficar incapacitado para o trabalho. Agora, se ele solicitar o auxílio-doença ainda recebendo seguro-desemprego, o seguro-desemprego será cortado porque ele não pode receber conjuntamente os 2 benefícios. Wagner Lima, também de Maracanaú. Ele pediu demissão de uma empresa e o FGTS ficou retido. Quando sair do emprego que está no momento, o Wagner vai receber o FGTS que ficou retido? Sim, ele recebe todo o saldo do FGTS porque ele pediu demissão no primeiro emprego e ele não recebe aquele FGTS. Se ele for demitido sem justa causa no segundo emprego, ele recebe todo o saldo do FGTS. Dona Margarida Ferreira Souza, de Maracanaú, tem uma filha que conviveu com uma pessoa durante 3 anos. Ele faleceu, essa pessoa faleceu, e a filha não recebeu nada. Ela pergunta se a filha, professor Paulo Bacelar, tem direito a algum benefício do INSS. Somente se ela for menor de 21 anos de idade, porque os filhos até os 21 anos de idade têm direito à pensão por morte. Ou no caso, se o ex-companheiro dela tivesse a condição de segurado do INSS. Se ele é segurado para deixar direito à pensão, somente aos filhos menores de 21 anos. E para a filha da dona Margarida ter a certeza se o ex-companheiro da filha era ou não segurado do INSS, qual o caminho que ela pode ter, professor Paulo Bacelar? Ela vai no INSS, numa agência do INSS, e solicita o extrato de contribuições dele. Mais uma pergunta, Hélio de Maranguape. Uma senhora tinha um marido que veio a falecer recentemente. Ele estava há 10 anos parado, sem trabalhar, com carteira assinada, mas ele chegou a contribuir com o INSS por pelo menos 1 ano. A esposa ou a viúva tem direito a alguma pensão? Se ele ainda era segurado na data do óbito, se ele estava há menos de 1 ano sem contribuir, ou mais de 1 ano sem contribuir, então ele não é mais segurado da Previdência.
Então ela tem que ver, ela tem que ir numa agência do INSS, solicitar o extrato de contribuições para saber qual foi a última data de contribuição, para saber se na data do óbito ele ainda era segurado. Com essa resposta do professor Paulo Bacelar, estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. A sua pergunta, que não foi respondida nesta edição, será respondida no nosso próximo programa. A você, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado mais uma vez, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado a vocês também. Até o próximo programa.